Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que, ora, sempre está aparecendo nas mídias, né, em filmes e séries, que são a questão de templos, né, supostos templos que teriam sido utilizados pelos nórdicos durante a Era Viking, antes da cristianização, né. Os famosos e denominados templos pagãos, dos pagãos, né. Bom, mais recentemente, esse tema foi tratado na série Vikings, né, no chamado Templo de Uppsala, né, na série que aparece ao redor de uma região montanhosa com uma densa floresta. E na série Vikings Valhalla também há várias referências. Em vários capítulos aparecem, então, templos. Qual é a veracidade dessa temática na mídia? O quão históricos são essas referências de templos? Bom, no vídeo nós vamos tratar das fontes mais antigas, nas crônicas, depois nós vamos passar para essa temática nas sagas islandesas, e por último nós vamos fechar com a questão arqueológica, a perspectiva dos dados arqueológicos. E no final, daí nós voltamos a essa temática dentro das séries, né, para verificar o que é supostamente histórico ou não, né, o que é fato ou ficção desse tratamento com relação aos templos. Bom, a mais famosa descrição supostamente histórica, tradicionalmente considerada como material histórico, é uma referência que existe numa descrição do cronista Adão de Bremen, né, onde ele vai descrever, então, o famoso Templo de Uppsala. Ele mesmo emprega esse termo, né, famoso Templo de Uppsala, né, escrito no século XI, né, onde ele descreve: falemos um pouco agora acerca da superstição dos suecos. Aquele povo possui o famoso templo chamado Uppsala, não longe da cidade de Sigtuna. Naquele templo que é totalmente ornado de ouro, o povo adora as estátuas de 3 deuses, de modo que o mais poderoso deles, Thor, ocupa um trono no centro do salão. Ele já faz referência, então, que supostamente em sua época o templo seria muito famoso. Mas o detalhe que mais chama a atenção diretamente nesse relato, no início do relato, é que ele seria ornado de ouro. Então, os pesquisadores acreditam que, em primeiro lugar, ele não visitou esse local, ele não é uma testemunha ocular. É diferente do relato do Ibn Fadlan na área do Volga, onde ele teria presenciado o ritual de sepultamento. O Adão de Bremen não visitou esse local. Ele retira informações de terceiros. Segundo, as informações, apesar dele dizer que ainda ocorriam na época desse relato, é óbvio que a região já estava totalmente cristianizada, então não há referências nesse sentido, né? Em terceiro lugar, né, é óbvio que o Adão de Bremen ele está tendo referencial cristocêntrico. Essa questão de igreja de ouro, ele está retirando a descrição do famoso Templo de Jerusalém, aliás, a Jerusalém celeste, né, que é a contrapartida sobrenatural, celestial, do Templo de Jerusalém. De qualquer maneira, é um escritor, um cronista, que está tendo um referencial cristocêntrico. Ele está olhando as tradições que antecedem o cristianismo sobre um prisma cristão. Então, não é uma fonte confiável. O interessante é que a região de Uppsala, ela era realmente uma região que possuía uma grande importância religiosa. Vocês estão vendo aqui uma fotografia dos 3 montículos principais
de Uppsala, na Suécia, na Gamla Uppsala, onde nós temos aqui o esquema dos 3 montículos, os 3 montículos funerários, e aqui é a localização da igreja, que foi erguida no século XII. Na fotografia aqui também dá para perceber a igreja, então, que foi criada no século XII. A região em torno desses 3 montículos foi erigida artificialmente durante o período de migrações, né, século V, VI, e ele foi sucessivamente utilizado até a era Viking. Então, era um importante local político, cerimonial, religioso. Há indícios de cemitérios pré-cristãos na área, há indícios de casas longas, casas aristocráticas. Né? Então, realmente, ele era um local que tinha uma importância muito grande para a sacralidade das crenças nórdicas pré-cristãs no local. Mas não há nenhum indício, até hoje, indício arqueológico, que o local realmente tenha sido ocupado por algum tipo de edificação religiosa fechada, semelhante ao que os cristãos poderiam interpretar como sendo um templo. Isso só aconteceu no século XII, efetivamente, com a construção de uma igreja. Então, vejam, é uma falta de conhecimento, é uma falta de entendimento de como funcionavam essas crenças, essas cerimônias, esses rituais antigos. O cronista ele está, então, absorvendo as informações que são muito vagas, muito distantes, ele não consegue entender, então ele filtra por um referencial cristão e acaba colocando a imagem de um templo. Porque a gente também tem que perceber que, para esses cronistas, ele está tentando, é uma espécie de glorificação do paganismo. O paganismo, essa construção discursiva que vai se criar na Idade Média sobre as crenças nórdicas, que a gente genericamente chama de paganismo, ele tem que colocar como algo grandioso, como algo para que as pessoas tenham orgulho de seu passado. Ao mesmo tempo, você tem que criar um discurso de que seja uma religião, no singular, unificada, uma religião dogmática, uma religião institucionalizada, para que o triunfo cristão seja realmente muito mais efetivo. Né? Então, aos olhos dos cristãos, você ter uma religião ou uma prática religiosa que seja equivalente funciona muito mais para glorificar o próprio cristianismo. Se fosse uma religião qualquer, ou práticas muito inferiores, o cristianismo ele não poderia ser glorificado. De qualquer modo, essa imagem do Templo de Uppsala ela vai ficar muito forte no imaginário artístico, no imaginário acadêmico, nas pesquisas, nas ilustrações, na iconografia. Praticamente todo estudo ou toda tentativa de reconstituição das práticas religiosas antigas na Escandinávia vão acabar passando por essa filtragem, então, da crônica, no relato do Adão de Breme. Então, aqui nós temos uma imagem do século XVI, do Olaus Magnus, 1555, onde ele reconstitui o templo de Uppsala, descrito por Adão de Breme. O interessante é que a imagem ela parece ter um modelo de uma basílica, de um edifício religioso cristão muito complexo, torres, cúpulas, né? A corrente de ouro que adornava o templo, segundo o Adão de Breme. Então, é uma imagem muito grandiosa, uma imagem assim, que coloca esse paganismo nórdico como como uma corruptela, como algo equivalente à grandiosidade do próprio cristianismo. Então, aos olhos da recepção, de quem vai ler, de quem vai ver esse material, essa imagem do Templo de Uppsala é muito forte. Mas, como que ficam outras fontes durante o medievo nórdico? As sagas, elas não têm, claro, essa visão
tão próxima ao Adão de Bremen e com essa aproximação com a Bíblia e outras fontes cristãs. Mas as referências a supostos templos antigos pré-cristãos nas sagas islandesas também têm algo de cristocêntrico. Então, por exemplo, na saga de Fritjof o Valente, logo no início, no segundo parágrafo do manuscrito, lá no início do manuscrito, logo você tem uma descrição desse templo, do templo conhecido como Templo de Balder. Então, vai falar sobre uma grande fazenda que existia ali numa região da Islândia. Né? Essa fazenda era chamada Pradaria de Balder. Ali existia um santuário e um grande templo, e um grande cercado de madeira em seu redor. Então percebam que ele já está colocando uma imagem extremamente magnífica. É um grande santuário, é um grande templo, um grande cercado de madeira. Ele está colocando para a audiência, que já é cristã, né? Quem vai escrever, quem vai receber, quem vai escutar, quem vai ler esses manuscritos, né? A recepção medieval da época, ela vai ter essa imagem, então, uma imagem de glorificação e, ao mesmo tempo, uma imagem de um templo muito, muito vasto, né? Um templo de grandes dimensões. Mais para frente, ele vai colocar outros elementos ligados a esse templo. Né? Nesse local, os homens não poderiam ter relações sexuais com as mulheres. Ele está colocando uma interdição sexual que possivelmente vem também de uma filtragem cristã. É um local sagrado, né? É um lugar de veneração aos deuses, então não pode ter relações sexuais. Mas isso é uma filtragem cristã. Faz parte da experiência judaica cristã você tem interdições sexuais em áreas sagradas. Né? Cemitério, igrejas, todo local sagrado na tradição judaico-cristã, ele tem que ter interdições sexuais. Mas isso não faz parte da cosmovisão e da religiosidade pré-cristã nórdica, necessariamente. Então, é algo que a gente tem que perceber. Essa filtragem cristã, esse cristocentrismo que está dentro das fontes, mesmo dentro das sagas islandesas. Tem uma outra saga, a saga dos habitantes de Eir, Erbig a Saga, no capítulo 4, ele vai descrever que havia também uma fazenda onde foi mandado erguer um templo que foi muito grande. Então, já no começo da descrição, ele está falando do mesmo modo que a saga de Fritjof e do mesmo modo que o Adão de Bremen, ele está descrevendo esse local como sendo de um grande tamanho, né? de um vasto tamanho. Então percebam que essa questão da dimensão é algo importante para os cristãos, porque ela denota uma coisa muito importante, uma coisa gloriosa, uma coisa poderosa, uma coisa realmente que era valiosa nesse passado. Né? Então, isso é um elemento também muito interessante. Mais para frente, a descrição desse templo, ela também vai ter referenciais cristãos. No centro do templo se encontrava um pavimento que parecia o coro das igrejas de hoje. E no meio desse local, do local da habitação, se levantava um pedestal como um altar. Então percebam como ele está comparando com a experiência espacial de um edifício cristão. Tanto o escritor da saga quanto a sua audiência estão muito distantes da experiência religiosa pré-cristã na Islândia. Então eles estão conectados a um tipo de experiência visual e espacial que remete a igrejas medievais, né? Seja na Islândia, ou seja na Europa. Apesar de ter algumas diferenças, elas possuem padrões muito semelhantes, que é a experiência cristã de como que deve ser o edifício religioso e o que vai se encontrar dentro dele.
Né? Então, isso é muito interessante, perceber como as fontes medievais elas têm realmente uma filtragem cristã. Mas não só as fontes medievais. Né? Aqui vocês percebam uma pintura mural que foi feita, foi realizada em 1911, né, pelo pintor sueco Carl Larsson. Né? Ela se situa no Museu Nacional de Artes de Estocolmo, numa das entradas de um andar para um salão. Né? Ela reconstitui a suposta morte ritual autossacrificial do rei do Maldi, descrito por Snorri Sturluson, mas o autor também vai fundir elementos advindos do Adão de Bremen. Então ele funde vários relatos e cria uma cena que, apesar de ser uma arte maravilhosa, né, fantástico, o estilo artístico do Larsson, mas ela é fantasiosa. Como os pintores do início do século XX eles tinham uma pegada nacionalista, né? Então ele vai fundir na imagem vários grupos étnicos que supostamente teriam ido para Uppsala, né? Participar desse grande ritual religioso que seria a autoimolação do rei do Maldi. Nós temos grupos Sami, nós temos finlandeses, então há vários tipos étnicos retratados na pintura. Né? Ele já coloca referenciais da cultura material do período Wendel, então ele faz uma grande mescla de traços históricos e elementos étnicos de vários períodos diferentes, ele coloca no mesmo recorte, porque ele tinha uma ideia nacionalista de unificação desse império sueco, que era o momento que ele estava vivendo. Né? Então, é uma imagem nacionalista. O sacerdote, ele está portando vestes brancas, é um estereótipo que vem do século XIX, que se funde a imagem do druida, o sacerdote celta, né? Está fazendo uma consagração com martelo, atrás há uma figuração do deus Thor, né? Com sua carroça puxada por sua biga puxada por dois bodes. Ou seja, ele faz uma mescla de vários elementos, de várias crônicas, de algumas narrativas da mitologia, mas é uma imagem fantasiosa. Não é uma imagem que possui uma historicidade concreta. Apesar de alguns elementos serem históricos, o contexto geral da imagem é fantasiosa. Mas percebam que a imagem, que essa pintura, ela vai sobreviver no imaginário, ela vai ser referência também junto com o relato do Adão de Bremen. Então, ela vai adentrar na literatura, depois os quadrinhos, de alguma maneira ou outra ela vai ser popular, ela vai ser um elemento de referência muito importante para essa produção artística imaginária sobre os tempos. Então, a essa altura do campeonato, você já deve perceber também, já estão percebendo, que as cenas onde aparece templo, tanto na série Viking como na série Vikings Valhalla, são também fantasiosas. Eles também misturam elementos do Adão de Bremen com um pouco da estética de igrejas medievais de madeira do século XII, da Noruega do século XII, né? Mas, de maneira geral, as representações nessa série são fantasiosas. O tratamento dos sacerdotes ele é mais fantasioso ainda na série original Vikings, né? Onde eles aparecem careca, com pinturas escuras sobre os olhos, um aspecto muito sinistro. Na série Vikings Valhalla, há um amenizamento do visual e do comportamento dos sacerdotes pagãos, né? Porque a série ela vai louvar esse paganismo. Né? A Freydes vai ser, né, uma espécie de campeã, sacerdotisa campeã do paganismo. Então, também temos que perceber toda essa mudança de representação. Né? O paganismo nórdico, na série Vikings, ele não era
tão bem quisto, ele não era algo apresentado de maneira tão positiva. No Vikings Valhalla, ele é elemento heróico. Né? Então, o visual dos sacerdotes ele é amenizado e ele é colocado de um modo que o espectador tenha mais empatia. Né? Mas, efetivamente, o que nós podemos perceber, o que nós podemos apreender com os dados arqueológicos? Existiram templos na Escandinávia pré-cristã. Bom, em primeiro lugar, os arqueólogos atualmente eles vêm evitando o termo templo, porque remete a essas filtragens cristãs. Então, não é uma terminologia usada pelos arqueólogos. Eles, em sua maioria, estão preferindo, claro, tem um caso ou outro, mas em sua maioria estão preferindo o termo edificações de culto ou edificações religiosas. A mais exemplar, a mais conhecida é o chamado edifício de Upokra, que foi descoberto na área da Escânia, né, Skåne, que é o sul da Suécia, que na época antiga e medieval era controlado pelos daneses, e lá eles encontraram uma edificação que já é disponível em muitos livros, internet. Né? Essa edificação, não se sabe qual era o visual arquitetônico dela. Se presume o comprimento e a largura dessa edificação por causa das bases, né? O diâmetro dos pilares, mas ela em si não sobreviveu, você só tem os vestígios que são desencavados no solo. Então não sabemos quantas portas tinham, eram 3, né? Mas nós não sabemos como eram os detalhes dessa edificação. Ela era pintada, ela tinha detalhes, design, ela tinha ornamentações, nós não sabemos. Os vários edifícios religiosos que estão sendo descobertos em Tissui e na Dinamarca e em outros locais, nós não sabemos que tipo de ornamentações existiam. Então, em Upokra, que o Neve visitou em 2019, existe uma reconstituição em escala menor dessa edificação. O visual é copiado de igrejas norueguesas do século XII, né? Com telhado, o dragãozinho se projeta no telhado, nesse tipo de ornamentação, mas nós não sabemos, a arqueologia não consegue reconstituir isso diretamente dos vestígios. E nunca vai conseguir, né? Porque teria que ter sobrevivido a estrutura diretamente do passado, coisa que não existe em lugar nenhum. Como que nós sabemos que o edifício realmente era um edifício de uso religioso? Porque no local não há vestígios de moradia, ele era muito pequeno para ser uma moradia, e foi encontrado uma série de elementos sacrificiais, restos de animais, restos de ossos. Então, animais eram sacrificados no local. Né? Foi encontrado uma taça de prata feita no local, né? No período das migrações, entre os séculos V e VI, né? Que foi feita no local, mas com influência da estética romana. Ele tem ornamentações de figuras humanas, serpentes e cavalos. Serpente e cavalo são animais importantes na cosmovisão religiosa pré-cristã dos nórdicos. Então, possivelmente, esse objeto tinha uso cerimonial. Foi encontrado uma taça de vidro feita na região do Mar Negro, foi importada, também foi encontrada no local, o que também atesta o uso cerimonial, e uma série de plaquetas finas de ouro, também possivelmente do uso cerimonial. Upokra foi construída entre os séculos IV e V e foi utilizada até século X, então lá dentro a área viking também. A maior parte dos vestígios mais importantes são do período da migração e são da Idade do Ferro. Mas ele possivelmente teve continuidade ritual até o século X, quando ele foi fechado pelo processo de cristianização, então o local foi enterrado, possivelmente um enterro simbólico. Nós podemos também deduzir que em Upokra se faziam outros tipos de atividades.
Mas aí chegamos a um problema, os limites da arqueologia. A arqueologia não consegue saber exatamente que tipo de rituais eram feitos nos locais. Nós sabemos que era um lugar importante de rituais, que era atrelado, toda edificação religiosa que foi encontrada na Escandinávia da era Viking e de períodos anteriores, ela estava associada ao salão longo, ao salão aristocrático, que era de uso comunitário, servia como moradia e também servia como centro político. E também servia para fazer atividades religiosas. Eles estava atrelado, então, a essa pequena edificação especializada somente como um espaço religioso, mas que nós não sabemos direito quais tipos de rituais eram feitos. O calendário religioso, apesar de ter algumas fontes, especificamente a arqueologia não consegue reconstituir, então, que tipos de rituais, que tipo de detalhamento ritual existia no local. Né? Então, isso é só questão de suposição. Sabemos que era um local sagrado, mas nós não conseguimos avançar mais além disso. Possivelmente, o local, isso eu coloquei em vários momentos no livro, né, uma história arqueológica da Dinamarca Viking, que foi publicado em 2024 pela editora Vozes. Em vários momentos eu coloco que a maior parte dos indícios, inclusive alguns vestígios de lança que foram encontrados no piso de Upokra, estão atrelados ao culto dínico. Então, possivelmente, nós temos várias pistas. A edificação religiosa de Tissui, na Dinamarca, também, em volta do Lago Tissui, também está atrelada a uma fazenda aristocrática e também possui indícios de ter sido utilizada principalmente em conexão ao culto dínico. Mas informações mais detalhadas a arqueologia não consegue, então, verificar, não consegue descobrir. Esse é o panorama, então, mais atualizado que existe. Na Escandinávia da era Viking, existiram edifícios especializados para rituais, alguns são bem anteriores ao período Viking e que cessaram suas atividades com a cristianização. É uma imagem menos gloriosa, é uma imagem menos magnífica do que a tratada nas sagas e nas crônicas, né? Mas é o passado como a arqueologia vem descobrindo até o presente momento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, acompanhem as redes do Neve no Instagram, no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.